Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança as bases do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão ao espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, esmagando os direitos da consciência. É interessante que você tenha mencionado os protestantes. Uma das preocupações da nossa perspectiva é que quando olhamos para James Madison, em sua declaração para Jasper Adams, disse que no sistema papal, o governo e religião estão de certa forma consolidados, o que é considerado o pior dos governos. Ele também afirmou que a indústria numérica e a moralidade do sacerdócio foram manifestadamente aumentadas pela separação total da igreja e do Estado. O que nos leva à próxima pergunta. Se você acredita na separação entre a igreja e o Estado, mas, ao mesmo tempo, defende as leis azuis, especificamente, isso não estabelece, pelo menos, uma religião como tendo poder ou autoridade com o Estado sobre igrejas que adoram em um dia diferente? Sim, eu acredito que uma ordem civil deve ser explicitamente cristã, ok? Até mesmo Rhode Island tinha leis azuis em sua fundação, certo? E Rhode Island seria o estado mais próximo de manter tudo isso distinto por causa das convicções de Roger Williams sobre o assunto. Então, basicamente, eu não acho que seja possível que uma ordem civil seja neutra quando se trata do islamismo, hinduísmo, secularismo, ateísmo e cristianismo. Afinal, você tem que escolher a quem vai servir. E se você tem um consenso cristão, um povo cristão, nesse caso eu acho que as leis devem refletir isso. Refletir este senso comum, esse consenso cristão que a maioria apoia, certo? Então, quando temos as leis azuis, naturalmente as lojas devem fechar aos domingos. Essas leis são sobre isso. É algo que até os anglicanos, os congregacionalistas, presbiterianos e batistas concordam. Já os adventistas, não. Mas a situação está difícil para todos. É interessante que o senhor mencione isso, porque ao voltarmos na história americana, no período das colônias lá na Virgínia, a penalidade para violação do domingo era a pena de morte. E na lei de tolerância de Maryland, a pena era chicoteamento público. A nossa preocupação é voltarmos a 1888 para um período em que houve uma situação semelhante, para uma época de lógica semelhante, valores semelhantes, porque naquela época os indivíduos que defenderam as leis azuis, as leis dominicais, não aceitavam abrir exceções para adventistas que decidissem trabalhar durante os 6 dias da semana, como diz o mandamento de Deus, ou seja, trabalhar no domingo. Aqui em nossa área, perto de Chattanooga, no Tennessee, houve várias pessoas do nosso povo que foram presos e colocados na cadeia. E quando ouvimos pessoas como Jared Longshore, ou melhor, como Tim Klein, com relação a qual dia da semana a lei deve defender, fica bem evidente que eles possuem o desejo de defender o estabelecimento do domingo. E a minha preocupação é que hoje muitos nacionalistas cristãos não defendam qualquer tipo de exceção nesta lei. Em 1888, um adventista argumentou na Comissão do Trabalho dos Estados Unidos que uma cláusula de exceção para quem quer guardar o sábado, com o tempo, seria facilmente removida definitivamente. Porque, como o senhor provavelmente sabe, existe um recurso constitucional, especificamente o artigo 1, seção 7, cláusula 2, que fala do domingo. E nele o sábado não é mencionado, só está o domingo. Então a preocupação é que em algum momento no futuro, qualquer cláusula de exceção acabe sendo gradualmente eliminada. E ao assistirmos à entrevista com você e o Stephen Wolf, o senhor perguntou a ele se esta lei deveria ser implementada gradualmente ou se todo de uma vez. Um batista tradicional com certeza não abriria exceção alguma para se trabalhar aos domingos. Acha que essa lei deveria ser aplicada aos poucos?
acha que o seu líder político de preferência, ao chegar ao poder, deveria aplicar essa lei de uma vez? Me refiro ao decreto dominical, todo de uma vez? Ou deveria implementar isso aos poucos? Todos nós temos o ideal de um regime perfeito, não é? Mas você tem que avaliar a situação. Temos que entender a natureza das pessoas. Você mencionou 55% das pessoas. Eu não acho que seja necessário ter 55% do apoio das pessoas, ou mesmo a maioria. Nesse sentido, eu acho que eu sou bem elitista. O que eu acho é que o povo vai acabar mudando de opinião com a regra imposta pela classe governante. Você então... Quero dizer que você não precisa da maioria da população apoiando isso, apenas de uma minoria forte. Essa minoria, essa classe governante, vai moldar a opinião da maioria. É o que o Trump está fazendo agora, porque por décadas tivemos uma direita muito fraca com relação a impor a sua vontade no poder executivo. E agora ela está realmente revelando ao país que existe um poder executivo investido de poder. Poder para exercer poder dentro do seu ramo. Nós vimos para onde caminhou a conversa com Stephen Wolf, e a nossa preocupação é que ao longo prazo, nosso povo será colocado na cadeia de novo, assim como ocorreu em 1888. Olha, se isso acontecer, realmente será ruim, certo? Mas, ainda que isso de fato aconteça, será muito melhor do que a situação que temos hoje. Como assim? Qualquer sistema. Mas o sistema atual de hoje traz consequências terríveis. Pastor Wilson, eu gostaria de retroceder o assunto apenas por um momento. Quero dar um contexto aqui. Muito bem, somos protestantes, certo? Nós concordamos com os reformadores que identificaram o Papa como anticristo. Talvez você saiba da diferença entre o historicismo, preterismo e futurismo. Eu só quero mencionar brevemente aqui que vimos seu vídeo no qual você disse que os papas, até mesmo os renascentistas, não afirmavam serem Deus. Os papas, até mesmo os renascentistas, os piores deles, não afirmavam ser Deus. Sim, fizeram afirmações grandiosas sobre si mesmos, mas não chegaram a ir tão longe quanto Calígula. Por outro lado, temos aqui a Sacrosanta Concília e também o documento de Lúcio Ferraris Protobibliotheca, documentos que declaram vez após vez que o Papa efetivamente declarava-se como Deus. Esses documentos afirmam claramente que o Papa ostentava-se como Deus. Isso foi repetido muitas vezes dentro do catolicismo. Então, uma vez que reconhecemos o Papa como anticristo e concordamos com todos os reformadores, reconhecemos ainda mais em Apocalipse 14 que haverá uma crise no fim dos tempos por causa da marca da besta. E assim nos unimos a Thomas Tillon, nos juntamos a John Levington, a George Carlo, a Peter Chamberlain e muitos outros protestantes reconheceram o domingo como a marca da besta, no sentido que será a marca da besta. Será um teste onde o domingo será imposto como lei. E é interessante que mesmo dentro do Catecismo 2176, o catolicismo reconhece o domingo como uma marca. Isso contrasta com o Nexos 31, verso 17, onde Deus reconhece o sábado do sétimo dia como seu sinal. Mas, recentemente, um dos seus pastores em 2022, ou pelo menos alguém associado, Blaine Consatti, em 16 de junho de 2022, escreveu o artigo Devoção e Observância do Sábado como uma marca das nações cristãs. Eu achei esse uso do termo muito interessante à luz do protestantismo da história, pois ao lermos os documentos protestantes havia inúmeros protestantes que conectaram marcas e sinais, especificamente com a discussão sobre o sábado e domingo. Portanto, os adventistas do sétimo dia têm antecipado há muito tempo que esta lei seria estabelecida e traria ao mundo a crise da marca da besta. Aqueles que servem a Deus honrarão seu sinal, enquanto os que servem a Roma, o Deus deste mundo e o anticristo, e suas mudanças nos tempos e nas leis divinas, como diz em Daniel 7, versículo 25, aceitarão o domingo como marca. Eu tenho uma pergunta honesta aqui para você. Se você tivesse uma república onde a maioria das pessoas fosse adventista do sétimo dia, por que tolerariam que pessoas fechassem suas lojas aos domingos, sendo que isto é a marca da besta? Por que vocês tolerariam em suas leis a marca da besta? Porque, segundo a nossa compreensão do governo de Deus, Cristo disse, o meu reino não é deste mundo, pois se fosse, os meus servos lutariam.
A função do evangelho é convencer os corações e não forçar as mãos. Quando assisti a entrevista com Stephen Wolfe, vi que ele não tem problema algum com obediência forçada. No vídeo intitulado "Em 2027, haverá uma nova religião mundial", aparece no início um ex-satanista que, em uma reunião da qual fez parte, relatou que tinha na agenda satânica para 2027 previsto uma religião mundial que ia predominar, e não era o cristianismo. Mas se o cristianismo, através do braço protestante da direita cristã, principalmente agora após a morte de Charles Kirk, está chegando em seu auge, como em 2027 não será a principal religião? Bem, só que o cristianismo que ele se referiu foi a fé cristã baseada na Bíblia, que ensina a mudança de vida, que a lei de Deus ainda está em vigor e que para seguir a Cristo, o eu deve ser renunciado. O que estamos vendo é que este cristianismo está morrendo. Antes foi a Igreja de Roma, agora as igrejas protestantes, que está rejeitando as verdades bíblicas. Muito êxtase e menos Bíblia, poucas cruzadas evangelísticas, muitas manifestações políticas. De privações por seguir a Cristo para a teologia da prosperidade, defendiam a separação igreja do Estado, agora quer a união. Com a polarização e com a esquerda secular cada vez mais com discurso agressivo contra princípios defendidos pelos cristãos, fez com que estes agissem e se envolvessem cada vez mais na política. Se o inimigo do protestantismo era o papado, agora o inimigo é o comunismo. Assim, a Ordem dos Jesuítas, que foi aceita na Igreja para combater e parar o protestantismo, elaborou um plano perfeito para conquistar essa vertente cristã, criar um inimigo comum e, com isto, trazer os protestantes para perto. Para concretizar a religião mundial ecumênica, que tem como líder principal o Papa, só faltam eles. Os jesuítas tinham também que trazer para dentro da Igreja Católica o carismatismo pentecostal, para assim disfarçar as diferenças teológicas com os evangélicos, pois o emocionalismo estaria acima da Bíblia. Com isto, em 1966, o pentecostalismo entrou na Igreja Católica após um retiro na Universidade de Duquesne, na Pensilvânia, Estados Unidos. Os sacerdotes Rolf Kafer e Bill Story foi que dirigiram tal retiro. Eles eram orientados pelo sacerdote jesuíta Edward Connor. Os protestantes, que eram historicistas e acreditavam ser o Papa, o Anticristo, adotaram a interpretação futurista que coloca a vinda do Anticristo no futuro. Agora, adivinha só quem desenvolveram essa interpretação futurista? Isso mesmo, os jesuítas, através do sacerdote Francisco Ribera. O que vemos hoje é um protestantismo que está voltando para o catolicismo. E não só isso, um protestantismo que será absolvido pela nova era, que também é guiado pela ordem jesuíta. Basta pesquisar sobre padres como Teilhard de Chardin, que misturavam humanismo, panteísmo e cristianismo. É o que vemos hoje nas igrejas, é um humanismo, um foco no homem ao invés de Deus. Basta analisar os sermões de muitos pastores, que nada mais é do que um treinamento coaching. O que vemos hoje nos Estados Unidos é um reavivamento falso, pois este movimento da direita cristã, que agora é chamado de nacionalismo cristão, está baseado na união igreja-estado, algo que a Bíblia não ensina, e sim o papado. E entre várias pautas está trazer de volta as leis dominicais até a esfera federal. Hoje, após a morte de Charles Kirk, vemos um nascer deste conservadorismo, e vem com sede de vingança e com poder de mobilização. Não é a esquerda que eles vão atacar, e sim a liberdade religiosa e, por último, o povo fiel aos mandamentos de Deus. Não se iluda com este movimento moralizante, mas sem respaldo bíblico. A Bíblia deixa muito claro em Apocalipse, no capítulo 13 e no capítulo 17, que grande multidão vão seguir este movimento apóstata. Muito bem, vamos dar uma olhada em alguns jesuítas. Esse é o padre Arturo Sousa. Ele é o 31º general da Sociedade de Jesus. E
Ele sempre está atrás das cortinas, você não escuta falar muito sobre ele. Ele é o Papa dos bastidores, o Papa Negro. Ainda assim, ele coloca um pedacinho de branco ali na roupa dele, para simbolizar a justiça, que ele não tem, aliás. Porque os princípios da Ordem dos Jesuítas nunca mudaram. E o Papa Negro e o Papa Branco, nesse caso, são ambos jesuítas. Eles trabalham lado a lado, um apoiando o outro. E quem está segurando em quem ali, Martin? Quem está se apoiando no outro? O Papa Branco. O Papa Branco é apoiado pelo Papa Negro. E se você for analisar a história, o poder do Papa Negro nunca pode ser diminuído. Ele fará o necessário para levar adiante os seus objetivos. Então o Papa Branco se apoia nele. Essa imagem ilustra muito bem. E o interessante é que a lealdade do Papa Negro deve ser para com o Papa Branco. Sim. É uma situação complicada, mas eu acho que eles sabem exatamente o que fazer. Eles sabem exatamente como funciona. E debaixo daquele manto branco, pode ter certeza que ele veste calças negras. Esta é a solidariedade que eles têm. Estão de pé, um ao lado do outro, no seu conclave, aonde certas decisões são tomadas, a fim de serem infiltrados de maneira bem sutil em cada campo da sociedade. Eles parecem muito felizes. Estão sorrindo porque acham que têm a ascendência. Mas eles não sabem o que os aguarda. Vejamos como eles cooperam. Karl Rahner, naturalmente todos sabem, é um jesuíta. Ele foi o principal idealizador do Concílio Vaticano II, o concílio no qual muitos protestantes acreditaram que Roma mudou. É isso mesmo. Fizemos um programa só sobre isso, né? E mostramos que eles não mudaram nada. Eles não mudaram coisa nenhuma. Na verdade, se infiltraram ainda mais. E, além disso, todas as afirmações teológicas feitas pelo papado foram estabelecidas. Totalmente certo. Ele foi o teólogo católico mais importante do século XX. E ele é conhecido por criar um diálogo entre a filosofia e a teologia. Martin, uma vez que você começa a fazer algo desse tipo, você passa a misturar a verdade e o erro. Colocar essas duas coisas em diálogo certamente vai resultar nisso. Afinal, o que há em comum entre a verdade e o erro? Nada. Absolutamente nada. Nadinha. Ele originou essa nova categoria religiosa chamada cristianismo anônimo, dizendo que ela abraça os budistas e vários outros não cristãos e até mesmo ateus. Ou seja, basicamente todo mundo que seja justo e bondoso. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo, porque o coração humano é desesperadoramente perverso. O que eles basicamente fizeram lá no Concílio do Vaticano II foi abraçar as outras religiões. Exatamente, eles abraçaram a todos, até mesmo os ateus. Abraçaram todos que rejeitam a Cristo. Isso chega a ser impressionante. Até então, eles eram essa instituição que não abraçava ninguém. Eles eram super estritos. E daí, de repente, começaram a abraçar todo mundo. E o mundo passou a gostar dessa instituição. Veja, Roma mudou. Antes matavam todos na fogueira. Agora estão abraçando todo mundo. Agora, tudo que é necessário é ter alguma fé em Deus. Esteja você ciente dessa fé ou não. Que? É isso mesmo, Martin. Todos eles fazem parte do cristianismo, ainda que não se chamem de cristãos. São pagãos que receberam a graça, mas não estão a par disso. Basicamente, essa filosofia diz que todos estão salvos. Sim. Para que ser cristão, então? É por isso que o Papa Francisco disse para não evangelizar. Exato. Muito bem, eu sei que estamos sendo um pouco repetitivos, mas eu preciso enfatizar que estamos abordando o lado espiritual aqui. Sim, temos que dar os detalhes. Muito bem. Eles se disfarçaram com ternos pretos e gravatas, ao invés de seus mantos jesuítas. Aqui está Ratzinger, que não era um jesuíta, mas era muito influenciado por eles.
Os dois foram os arquitetos do Vaticano II. É muito interessante, então, que mais tarde o Ratzinger se tornou o Papa. O lema do Karl Rahner era: o nosso Senhor precisa se conformar ao mundo, e não o mundo a ele. Martin, essa frase é a coisa mais diabólica que eu já ouvi. É uma verdadeira piada isso. A primeira frase do Pai Nosso não diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu? Não. Segundo eles, é o contrário. Para eles, a vontade de Deus deve se moldar segundo o reino satânico dessa terra. Outro importante arquiteto do Concílio Vaticano II foi o cardeal Sunens. Esse cardeal foi o responsável pelo reavivamento carismático. Então, Martin, o movimento carismático é um filho do papado. É triste, mas é verdade. É uma obra jesuíta. E o que foi que ele fez? Ele recebeu o prêmio Templeton de 1976. Ele também era um maçom, tendo sido iniciado em 15 de junho de 1967. E por ser maçom, ele podia trabalhar com os demais pastores protestantes, porque estes também eram maçons. Na verdade, eles provavelmente eram jesuítas disfarçados de pregadores protestantes. Mas nós só saberemos disso depois que Jesus voltar. E esse cardeal disse o seguinte: uma vez que eu tenho essa experiência carismática, minha lealdade ao Santo Pai como vicário de Cristo no mundo tem sido aumentada e fortalecida. Minha admiração por Maria como corredentora e mediadora da minha salvação tem sido reafirmada. Minha apreciação da missa como sacrifício de Cristo foi agora aumentada. Muito bem, esse homem levou Cristo para mais perto do mundo ou para mais longe? Para mais longe. Você pode explicar para nós o que é essa experiência carismática? É uma sensação, uma experiência. É baseada nos princípios do Loyola e não nos princípios da palavra. Com ela, você nega a palavra, substituindo-a pela experiência. É por isso que é tão perigoso o movimento carismático. Exato. Bom, ele coloca o foco dele no Papa, ao invés de em Cristo. Ele também coloca o seu foco em Maria como redentora, apesar da Bíblia dizer que não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos além de Jesus. E, finalmente, na missa, que é um sacrifício perpétuo, enquanto que, segundo a Bíblia, Jesus foi sacrificado de uma vez por todas. Então, essa experiência que eles tanto valorizam é totalmente anticristã, mas eles colocam essa roupagem cristã em cima dela. Muito bem, quem eles utilizaram a fim de alcançarem o mundo protestante? Bem, eles utilizaram uma senhora chamada Catherine Johanna Kuhlman, que viveu de 1907 a 1977. Ela era uma curandeira religiosa nos Estados Unidos. Ela acreditava em milagres e libertação pelo poder do Espírito Santo e foi parte do braço pentecostal dentro do cristianismo protestante. Então, eles se infiltraram dentro do protestantismo por meio dessa maneira de pensar. Com relação aos jesuítas, Alberto, que declarou ter sido um jesuíta, disse o seguinte: Catherine Kuhlman foi uma das maiores agentes infiltradas de Roma, incumbida de penetrar os pentecostais e protestantes por meio do movimento carismático. Ela foi uma mestra da hipnose e tinha poderes psíquicos tremendos. Como uma recompensa de sua obra extraordinária, ela ganhou uma audiência particular com o Papa. Que presente maravilhoso, né? Você ficaria agradecido de ganhar esse presente, Martin? Claro que não. Não, com certeza não. Como resultado de seu trabalho, a maioria hoje em dia ensina unidade, mas raramente pregam separação e santidade, coisas que apavoravam Roma. Uma vez que houve separação de Roma, ela teve que utilizar todo o seu poder para consertar isso. Vamos agora para um artigo da Zenit, de 2013, Conferência da Imprensa de Papa Francisco durante o voo de seu retorno ao Brasil. Você perguntou a respeito do movimento de renovação carismática. Eu vou te dizer algo. No final dos anos 70 e início dos 80, eu não suportava esse movimento.
Certa vez, falando a respeito disso, eu disse: eles confundem a celebração litúrgica como uma escola de samba. Eu disse isso, mas hoje eu me arrependo. Então, eu passei a conhecê-los melhor. E também é verdade que o movimento, com bons conselheiros, passou a trilhar um bom caminho. E agora, eu acho que esse movimento fez muito bem para a igreja em geral. Martin, suponha que este movimento tenha sido originado pelos jesuítas. Neste caso, primeiramente, Roma teve que se afastar disso para então abraçá-lo. Assim, nunca foi culpa deles. No começo, eles tinham que dizer, não temos nada a ver com isso. Ele mesmo disse que não gostava, mas agora se arrepende. Pode até parecer que ele foi vencido, quando, na verdade, não passou de uma estratégia dele. Uau! O Espírito Santo faz o que ele quer. Então, ele faz a obra de harmonização. Mas eu acho que os movimentos são uma graça. Esses movimentos, que têm o espírito da igreja, eles nos renovam, e cada um deles procura o seu movimento de acordo com o seu carisma, no qual o Espírito toma conta. Não importa para onde o Espírito conduz, apenas siga. Esqueça a Bíblia como guia. Muito bem, Martin. Então, se você introduz esse modo de pensar no qual o protestantismo se separou das falsas ideologias e do catolicismo, bem, esse novo espírito aí vai reunir as duas coisas. Vamos nos assegurar disso. Vamos assistir a um vídeo. Aí, galera. Eu acredito que a Igreja Católica e a Igreja Cristã estão juntas de novo. Obrigado. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, pelo poderoso batismo da Igreja Católica, Senhor. Mova-se, Santo Espírito. Fogo, em nome de Jesus. Caia fogo do céu, em nome de Jesus. Somos uma delegação católica e viemos da Itália. Il saluto da parte di 150 milioni di cattolici carismatici. E trazemos a vocês saudações de 150 milhões de católicos carismáticos. Meu irmão Lu, nós queremos, como católicos, beijar os pés de vocês para honrá-los. Será que agora vocês podem ver por que o diabo lutou por tanto tempo por essa mentira de que um católico não pode ser salvo? Vamos lá. O derramamento do Espírito Pentecostal de nosso tempo começou no Vaticano. Não começou em Seattle, não começou no Kansas. Foi um Papa que invocou a fé, pedindo que Deus enviasse o novo Pentecoste. Martin, essa é a primeira vez que eu vejo esse homem falando a verdade. Pois é. Me dá até calafrios, sabe? Sim, é meio assustador. Bom, os protestantes não deveriam estranhar e dizer: tem algo de errado nisso aí. Claro. Mas eles não fazem isso. Não, eles abraçam. Os protestantes abraçam. Isso significa que os jesuítas foram bem-sucedidos. Eles introduziram a espiritualidade ignaciana no protestantismo, e de muitas formas e disfarces. Como fazer o mundo aceitar isso? Como fazer os jovens aceitarem isso? Você tem que dopá-los para que não consigam pensar adequadamente. Exato. E você ainda chama isso de amor. E outra coisa, você acaba entendendo o porquê, principalmente depois de assistir esse vídeo, por que a Bíblia diz que Babilônia caiu. Babilônia caiu completamente. Caiu porque está bêbada com vinho. A mentira babilônica de um plano jesuíta, a experiência de Loyola, que leva as pessoas a comunicarem-se diretamente com demônios. Maybe now we're all Catholics again. But we are reformed. We are Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore.
we now preach the same gospel. Do we preach the same gospel? Unless there's been some radical changes since 1999 that I don't know about, just to give you a few examples of some of the distinctive differences that brought about the Protestant Reformation, the Bible teaches we're not supposed to bow down to statues. That's like one of the 10 commandments, and the law of God is part of the gospel. Roman Catholic Church says we should bow down to statues. The Bible teaches that all have sinned except Jesus. The Roman Catholic Church teaches that Mary was sinless. The Bible says that Jesus is the only mediator between God and man. The Roman Catholic Church says that Mary is a co-mediator. The Bible teaches that Christ offered his sacrifice once on the cross for all, Hebrews 7:27. The Roman Catholic Church teaches that the priest sacrifices Christ on the altar whenever he conducts Mass. The Bible teaches that all Christians are saints and priests, Ephesians 1:1. The Roman Catholic Church says that saints and priests are a special caste within the Christian community. The Bible teaches that all Christians should know that they have eternal life, 1 John 5:13. The Roman Catholic Church teaches that all Christians cannot and should not know that they have eternal life. The Bible teaches that we should call no religious leader father. The Roman Catholic Church teaches that we may call priests and the Pope father. And Bishop Tony Palmer is also called Father Tony. The Bible teaches not to pray in vain repetition. Yet the Roman Catholic Church says you can say Hail Mary and Our Father in vain repetition. The Bible teaches to confess your sins to God only, that only God can forgive sins. Roman Catholic Church says you must confess your sins to the priest. The Bible teaches before baptism, a person should be taught the gospel and the commandments of Christ, believe and repent. The Roman Catholic Church teaches little infants can be baptized, or if they die before, they'll be consigned to hell. The teachings regarding purgatory, limbo, prayers to the dead are nowhere in Scripture, but they are relics of paganism. Now, there's great differences theologically between what the Protestants died for. They shed their blood for these principles of truth, and what the Catholic and some of the Orthodox churches believe. And are we supposed to just say that truth doesn't matter anymore? Let's just love each other, and that's how we're going to do evangelism? Evangelism must be based on truth. I could start preaching now, but we'll go back to the video. We now preach you are saved by grace through faith alone. The word alone was the argument for 500 years. The word alone is there. You can read it yourself. The protest is over. The protest is over. So let me pray. I've got to go to the Vatican again. Yes. My dear sir. My dear sir. Thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24. Whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed.
Once again, all together. Be blessed. Amen. 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 Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Praise God. So, Bishop Tony was now inviting Kenneth Copeland to come to the Vatican. It'll be interesting to see if that happens and how that plays out. Also, I don't think anyone could miss that they seem to embrace the message of the Pope for unity, say, we want your blessing and we want to bless you. God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you blessed this place tonight. Give him a love, Dan. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it. Yeah. Whoa. I tell you, I'm telling you right now, heaven is thrilled over this. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. You know what's so thrilling to me? I mean, when we went into the ministry 47 years ago, this was impossible. That's right. He recognized how much things have changed since he first went into ministry, because the Charismatics and the Pentecostals were very much Protestant, and they taught that the beast of Revelation back then was the Catholic Church. Things have radically changed, and you can see that in black and white in their teaching. A memória de Charlie Kirk está iniciando uma revolução em toda a América. Mas eu não tinha ideia de que ele teria tanto impacto no Reino Unido, na Austrália e até mesmo na Coreia do Sul. Isso é impressionante. Ironicamente, me faz lembrar os recentes motins na França há 4 dias, onde a extrema-esquerda queimou um restaurante coreano em protesto contra a liderança francesa. Estes protestos apenas destacam as diferenças entre a esquerda e a direita. Como relatado, esse TikTok era sobre Charlie. A melhor parte de tudo isso é que nem para mártir ele serve. A morte dele não vai significar nada. Não vai despertar ninguém. Vai impactar pouquíssima gente. Isso é ótimo. Porém, enormes vigílias começaram em campos universitários, com grandes multidões até mesmo na cidade de Nova York. Corridas da NASCAR prestaram homenagens a ele. Até mesmo os jogos do New York Yankees teve um momento de silêncio, juntamente com a NFL, também homenageando a sua vida. Mas aí começamos a ver a Espanha prestando homenagem. Marchas por toda a Austrália segurando cartazes para Charlie. Cidadãos sul-coreanos cantando "Nós somos Charlie Kirk". Todos sabíamos que o assassinato de Charlie Kirk iria inflamar a opinião pública americana conservadora e moderados, mas ninguém imaginaria que ele se tornaria o rosto da liberdade para todo o planeta. Uma verdadeira multidão se uniu no Reino Unido, que reuniu cerca de 100 mil pessoas, mas a verdade é que havia milhões delas. Isso é uma contra-revolução à revolução globalista que tem acontecido há 20 anos. Ela não vai chegar a lugar algum. Carregando pôsteres não apenas de Charlie Kirk, mas também de toda a sua família, que se uniu em torno de sua memória. Nós oraremos pela família do Charlie. Nós vamos honrar a vida dele. Uma marcha gigantesca tomou conta de Londres, uma das maiores demonstrações de força da direita na Inglaterra nos últimos tempos. Ela foi organizada pelo extremista de direita Tommy Robinson, mas foi enfrentada por um contra-protesto muito menor, organizada por ativistas anti-racismo. Somos contra o racismo! Quando os dois grupos se aproximaram, os extremistas de direita começaram a lançar coisas sobre o outro grupo. À medida que os apelos à violência política só aumentaram, pessoas agora estão perdendo seus empregos em neurologia nas universidades. A Microsoft também está planejando demitir pessoas. E até mesmo a American Airlines está demitindo pilotos que acham que não há problema em celebrar assassinatos. Estamos vendo um ponto de virada, não apenas nos Estados Unidos, com os conservadores enfurecidos pelo que aconteceu,
Mas também conservadores de todo o mundo estão apoiando Charlie, enquanto a esquerda sequer imaginou que ele seria visto como um mártir. Mas o que aconteceu é que o rosto de Charlie virou o rosto desta revolta.